gravação de teste. O objetivo desse primeiro take aqui é a gente fazer um teste para ver se vai fazer sentido gravar com a câmera do celular, especificamente essa aqui que está aparecendo para vocês, ou então se a gente vai manter uma gravação já especificamente por essa daqui, ó. Mas, prazer, meu nome é Kennedy, para quem não conhece, seja bem-vindo ao nosso canal aqui do YouTube, seja bem-vindo a esse conteúdo que a gente vai estar trazendo para vocês, e especificamente qual é o foco. Como eu passei anteriormente em outros vídeos, aqui o foco é a gente começar a ganhar profundidade. Como assim? Lá no Instagram, seja no TikTok também, que a gente traz conteúdo, que a gente vai trazendo conteúdo, a gente consegue agregar valor com toda certeza. Só que a gente realmente consegue ganhar profundidade, a gente realmente consegue fazer com que quem nesse mercado de vestuário que realmente quer crescer, que realmente quer escalar a operação, ganhe profundidade. Uma das coisas que a gente vê é que a gente precisa começar a trazer essa vertente, essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento. E para isso a gente está aqui no YouTube também, fechou? Mas bora lá. Para o conteúdo de hoje que eu quero trazer para vocês, quero agregar aqui para vocês, é trazer um case prático. Como assim? A gente, na nossa operação, a gente tem vários cases de clientes que começaram do zero, de operações que começaram a partir do faturamento X, no faturamento X, e começaram a escalar suas operações. Ah, e para hoje eu vou trazer um caso especificamente de um cliente, inclusive ele é aqui do Pernambuco. Essa operação, esse cliente, ele saiu de um faturamento de 86 mil por mês e a gente conseguiu, junto com essa empresa, escalar para meio milhão de faturamento, um pouco mais de meio milhão de faturamento em 6 meses de operação. E assim, essa análise vai ser interessante, vai ser sensacional para você que vai acompanhar, porque você vai conseguir tirar vários insights. Você pode se encontrar na mesma situação que ele se encontrava e automaticamente começar a entender o que precisa ser feito para poder organizar a tua operação, escalar a tua operação. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, como é que sair de um resultado de 86 mil, de 90 mil de faturamento mensal para mais de meio milhão, quase meio milhão de faturamento mensal, não é algo que acontece simplesmente só por você implementar, ajustar, melhorar sua parte de tráfego pago, sua parte de anúncio. Tem todo um processo por trás, tem todo um pilar por trás e a gente vai começar com a seguinte visão. Qual era o cenário atual? Qual era o cenário atual dessa operação? Em qual contexto ele se encontrava, em qual contexto essa operação ela se encontrava e automaticamente o que precisava ser melhorado, o que precisava ser ajustado. Então, primeira coisa, tem um ponto que a gente bate muito forte, que eu bato muito forte com quem nos acompanha, que é você depender de um único funil de venda, você depender de um único canal de aquisição, você tá fardado a travar o crescimento da tua operação. Você está fardado a estagnar, a travar o teu faturamento. Por quê? Esse foi a primeira coisa que a gente percebeu nessa operação. Ele dependia de um único canal de venda. Muito possivelmente você do outro lado também pode estar dependendo de um canal de venda que você talvez nem saiba, talvez você nem tenha essa clareza. Mas quando eu falo assim, depender de um canal de venda, o que isso especificamente vai impactar? Estava impactando diretamente no faturamento dessa empresa, estava impactando diretamente lá no crescimento, ou seja, estava limitando essa operação de crescer. Então, o primeiro ponto que a gente entendeu, que coincidentemente que a gente tem aqui, com o único funil, você tem um fluxo de venda instável. Você não tem um preço de visibilidade. Você tem pico, tem queda, não consegue manter uma consistência de faturamento. E a segunda coisa, sem sombra de dúvidas, é que você vai ter dificuldade para poder escalar sua operação. Por quê? Você não tem você não tem uma diversificação de canais. Então, automaticamente, isso é uma coisa que você do outro lado pode estar passando. Você esteja passando por isso. A segunda coisa que naturalmente vai impactar o resultado do faturamento é a ausência de recorrência. Você que tem uma operação, principalmente para quem é mais para aquela vertente de atacado, de distribuição, é mais para uma operação nichada para poder vender, principalmente B2B, ou seja, de empresa para empresa, você tem um ponto muito importante que você não pode deixar de lado: recorrência. Se uma pessoa ela compra contigo nesse primeiro momento aqui uma única vez, você tem que fazer essa pessoa continuar comprando contigo por 6 meses, 12 meses, um ano. Você não pode simplesmente esperar que o cliente compre de você uma única vez e pare de comprar. Se você não tem recorrência todos os meses você tem que literalmente iniciar todo um processo de venda, tem que literalmente gerar nova demanda nova para poder conseguir suprir venda, subir faturamento. E automaticamente você fica muito, isso fica dependente, você trava o teu crescimento. Então, ou seja, isso novamente vai impactar no teu faturamento, porque
você vai ficar com uma receita, deixa eu ver se dá para poder ver daqui, aqui para poder ficar melhor para vocês, ó. Vocês vão ter uma receita instável. Por quê? Depende só de clientes novos constantemente. Isso é desgastante, isso trava o seu coração. Você tem um risco estrutural. Como assim? Se você não tem uma base sólida, isso é muito importante, ó. Se você não tem uma base sólida, uma base de pessoas que compram contigo fielmente, recorrentemente, você vai novamente ter que depender muito do cliente novo. Isso assim te deixa muito vulnerável mesmo. Por fim, dentro desse contexto, você tem um crescimento limitado porque você tem um crescimento limitado justamente pela falta de constância, justamente pela falta de ter que ter uma necessidade recorrente de cliente novo. Automaticamente, você vai trabalhar na tua operação, vai chegar ganhando. Esse ponto daqui, para você do outro lado, muito importante, muito importante. Você tem uma operação de atacado, você tem uma operação de distribuição, você é um fornecedor, você é uma pessoa que precisa vender para outros atacadistas, para outros lojistas, para outras empresas. Se automaticamente você tem um posicionamento fraco, se automaticamente você não gera uma segurança, se automaticamente você não consegue gerar uma credibilidade dentro das suas redes sociais, dentro do seu posicionamento, automaticamente vai impactar muito o seu cliente. Porque assim, pensa comigo, ó, imagina que eu sou uma fábrica, eu sou fabricante, faço da parte de produção, faço da parte ali de corte, costura, faço da parte de preparação. Eu venho para a parte do meu posicionamento. Eu não demonstro, eu não passo para quem me acompanha que eu tenho produção, eu tenho corte, e mesmo que eu passo de qualquer forma. Automaticamente, quem está do outro lado lá, por mais que queira comprar comigo em grande quantidade, em grande volume, se eu não conseguir passar isso, essa autoridade, essa confiança, essa pessoa não vai comprar pela falta, pô, é só mais um mercado, é só mais uma operação pequena, um cliente pequeno, então automaticamente isso impacta muito no resultado. Então, novamente, você vai perceber que esses pontos impactam esses pontos, seja de dependência de um canal de venda, ausência de recorrência, seja ali na parte do posicionamento fraco, isso vai impactar diretamente sempre. Faturamento, risco estrutural e limitação de crescimento. Que especificamente nessa parte aqui, em que e como isso vai te impactar? Você vai ter você vai ter baixa conversão, você vai ter dificuldade para poder vender para clientes novos. Por quê? Se você não gera confiança, autoridade, essas pessoas não vão comprar contigo um volume alto, uma quantidade alta. Você vai travar especificamente nessa parte. Segunda coisa, você vai ter dificuldade. Pensa assim comigo, ó. Se você não passa essa autoridade, automaticamente tem outras operações fazendo isso. Tem outras operações se posicionando de forma forte. Se você não faz isso, você vai ter dificuldade para justamente fazer o quê? Bater de frente com esse pessoal. Para justamente conseguir, perdão, você vai ter dificuldade justamente para conseguir bater de frente com esses grandes players do mercado. Então, automaticamente, o fato de ter o posicionamento ser fraco, o fato de você não ter esse posicionamento forte, vai fazer você ter essa dificuldade. Limitação de crescimento. Naturalmente, posicionamento fraco impacta no teu faturamento, no teu resultado, na forma que as pessoas te enxergam. E, por fim, você vai atrair clientes pequenos. A gente sabe que clientes pequenos faz sentido ter constantemente com toda certeza. Só que você não quer. Você não quer vender só para projetos, para empresas pequenas, para operações pequenas. Você quer vender para tubarões. Você quer vender para operações grandes, correto? Então, automaticamente, se você não tem um posicionamento forte, esse tubarão não vai te ver como autoridade, não vai sentir essa confiança em querer comprar contigo. E como consequência, como passei, ticket médio baixo. Você percebe que cada um desses pontos, eles estão se ligando um ao outro, ou seja, dependendo do único funil de venda, aí você perde na recorrência, aí você tem um posicionamento fraco, você tem um ticket médio baixo, que isso vai impactar no seu faturamento como? Diretamente no seu faturamento, por quê? Você tem um ticket médio baixo. Você vai ter que precisar vender muito. Você, para conseguir bater meta, bater resultado, você vai ter que precisar vender muito. Além disso, qual é o risco estrutural que você tem? Você vai trabalhar com margem muito apertada. Se novamente a tua operação está fraca, está baixa, você vai ter essa dificuldade para justamente realmente ter margem, porque você não tem esse posicionamento forte, você está com ticket médio baixo. E, por fim, você vai depender de volume. Você vai precisar depender de volume para poder sustentar previsibilidade. E, por fim, para a gente poder concluir esse diagnóstico inicial, que essa operação passava, que ela passa, justamente falta de previsibilidade. Se você tem uma operação, não tem previsibilidade, se você tem uma operação que não consegue saber exatamente quanto é que você vai faturar nos próximos meses, por quê? Você não tem uma recorrência, porque você não tem o time médio bem estruturado, porque você não tem uma boa margem, automaticamente vai impactar no seu faturamento. Que, em consequência disso, você vai ter um fluxo muito irregular.
Pensa comigo, em um mês aqui, vendi 80 mil. Aí no outro mês eu vou vender 60, vou vender 50. Você está muito irregular por conta dessas questões. Risco estrutural. Isso vai impactar no teu crescimento, vai impactar no teu planejamento, vai impactar onde você vai investir verba, vai alocar esses recursos. E você vai ter uma baixa barreira de escala, de consolidar seu negócio. A gente sabe que, querendo ou não, você precisa ter verba. Você precisa ter verba para poder escalar a sua operação. E quando você não tem isso, isso te impacta diretamente. Isso impacta diretamente no negócio. Fechou? Então, essa primeira parte que eu quero trazer com vocês, que essa era a situação justamente desse cliente. Ele passava por esse desafio, ele passava por essas barreiras, e automaticamente a gente primeiro fez essa análise, fez esse diagnóstico para justamente entender onde a gente precisava melhorar, onde a gente precisava ajustar, e automaticamente a partir agora vem o meu questionamento para você do outro lado. Você se encontra em alguma das situações, você está passando por esse cenário, você sente que está tendo esse mesmo desafio, essa dificuldade? Por quê? Se você estiver, agora a gente vem para a parte prática. O que a gente implementou, o que a gente passou a fazer, o que a gente precisou ajustar dentro dessa operação para que ela realmente escalasse a operação, para que ela realmente conseguisse se vender, gerasse previsibilidade, aumentasse o ticket médio e tivesse um posicionamento forte. E nessa segunda etapa aqui com vocês, a gente vai justamente abordar esses pilares que foram implementados, o que a gente executou, o que a gente fez justamente dentro dessa operação para que ele voltasse a crescer, para que ele voltasse a ter esses resultados. Deixa eu vir para cá, aqui. Então, bora lá. Se na primeira etapa, aqui, se na primeira etapa a gente entendeu que ele tinha um único funil de venda, ele tinha uma única abordagem, e automaticamente nosso primeiro processo, nosso primeiro pilar é a implementação de múltiplos funis de venda, o que a gente possa fazer? O primeiro processo, a primeira etapa que a gente fez na operação foi implementar múltiplos funis de venda. Como assim? O conceito de múltiplos funis de venda é justamente você precisa entender o seguinte: por mais que você saiba o seu público-alvo, por mais que você saiba o tipo de cliente que você atende, deixa eu dar um zoom melhor para cá. Aqui. Qual o conceito que a gente tem que ter em mente? Por mais que você saiba quem é seu público-alvo, por mais que você saiba quem é o seu perfil de cliente, o seu cliente, os seus clientes, eles têm padrão de comportamento diferente. Eles têm forma diferente de comprar contigo. A gente precisa entender isso. Então, ou seja, eu não posso depender de um único canal de venda. Eu não posso depender de uma única forma daquele meu lojista, atacadista vir até me poder comprar comigo. Eu preciso justamente agora implementar múltiplos funil de venda. E como a gente faz isso? Você tem que ter funil de aquisição, funil de nutrição, funil de reativação, funil de social selling. Ou seja, o seu cliente tem que chegar para você de diferentes formas, de diferentes contextos. Eu preciso atrair essas pessoas. E aí, nessa parte de aquisição, tem várias estratégias que você consegue implementar para poder trazer essa demanda. Essa etapa aqui é gerar demanda. Eu preciso aquecer essas pessoas. A minha segunda etapa, eu preciso nutrir esses leads que geram. Como assim? Vocês que são dessa operação, vocês que são do mercado de atacado, fabricação, o padrão de comportamento do cliente é diferente. A pessoa não vai simplesmente ver o seu anúncio, a sua divulgação ali, te conhecer e simplesmente comprar contigo no primeiro momento. Alguns vão, de fato. Só que realmente você vai conseguir escalar a sua operação, realmente comprar com você em escala, não vai te comprar no primeiro momento, ele vai te acompanhar. Então aqui entra o segundo processo. Você precisa nutrir essa base de novos leads. E tem várias formas de você fazer isso. Uma comunidade, um grupo, uma lista de e-mail, e várias formas que você consegue nutrir esses leads, essa base que você gerou anteriormente. O segundo processo aqui agora, você precisa ter um processo, um funil de reativação. Como assim? Muitas pessoas, elas vão comprar com você no primeiro momento um ticket menor, um ticket maior, só que você não pode simplesmente esperar essa pessoa voltar em algum momento, você tem que reativar essa base, você tem que mostrar que chegou uma novidade, tem uma oferta especial para aquela pessoa, você pensou naquele cliente quando fez o lançamento dessa marca, desse produto, dessa coleção. Então você precisa reativar a sua base, tanto de clientes antigos, como também de pessoas que demonstraram interesse para poder comprar contigo. E por fim, você tem que ter na sua operação o funil de social seller. Isso aqui, muitas operações, eu falo com essa propriedade, muitas operações nem têm nem ciência, não tem nem consciência que existe esse funil de social seller, nem sabem na verdade.
Mas em resumo, para quem não conhece ou ainda tá e ouviu falar pela primeira vez, funil de social vai existir uma geração de demanda dentro das suas redes sociais, mais especificamente o Instagram. Seguidores novos, engajamento, curtida, comentário nas suas publicações. Você precisa ter uma pessoa de comercial justamente para poder trabalhar toda essa demanda, criar esse relacionamento, mandar mensagem de boas-vindas, ou deixar isso de forma automática, ter um contato ali com todo cliente que chega dentro do seu perfil. E aí, a partir dessa forma, desse primeiro estágio, o que que você passa agora a ganhar? Você, você reduz o risco de ter um único funil de venda. Você reduz o risco daquela dependência de ter somente pessoas chegando pelo seu WhatsApp, somente ter pessoas chegando no seu grupo do WhatsApp. Você consegue lateralizar realmente, de fato, essa geração de demanda. Segunda coisa, você consegue aumentar a entrada de novos leads. Como assim? Por mais que você saiba o seu público-alvo, por mais que você saiba o tipo de cliente que você vende, automaticamente o padrão de comportamento de compra desse cliente é completamente diferente. E quando você faz isso aqui, você consegue aumentar a entrada de novas demandas, de novos leads. E você consegue estabelecer um fluxo constante de venda. Então, ou seja, essa é a primeira etapa, o primeiro processo que a gente fez, que a gente faz em preparação. Agora, qual seria o segundo processo que a gente precisa fazer, que a gente fez com essa operação? Aqui agora, a gente vai entrar na linha de recorrência. Como assim? Deixa eu virar aqui um pouco mais para cá. Recorrência. Não basta somente eu gerar demanda, não basta somente eu vender para essas pessoas. Eu preciso ter recorrência, eu preciso ter retenção. Qual a importância disso aqui? Com clientes recorrentes, ou seja, quando você consegue manter uma recorrência de clientes recorrentes, você consegue aumentar seu LTV, você consegue reduzir o seu custo por aquisição, ou seja, você não vai pagar, só pagar para ter clientes novos. Essa pessoa que comprou contigo há 3 meses atrás, 4 meses atrás, ela continuamente vai continuar gerando lucro. E muitas pessoas não olham para essa parte, não tem todo um processo estruturado para essa parte. E como é que você pode fazer isso? De várias formas. Você consegue trazer para essa pessoa um cashback. Se você comprar aqui com a gente, R$ 10.000, R$ 5.000 que seja, na sua próxima compra você tem um cashback de R$ 200, de R$ 100. Incentivar a recompra. Como assim? O seu time de venda, o seu comercial, o papel deles não é somente vender. O papel deles não é somente vender para clientes, mas também precisa, ou você separar uma pessoa para poder reativar cliente. Ô, fulano, vi que sua última compra aqui com a gente foi há 3 meses atrás, foi há 15 dias, está aqui uma oferta, um cupom, um desconto. Ou seja, você reativa essa base constantemente e relacionamento. O cliente comprou com você, sabe que a mercadoria chegou, tem um sistema, fulano, e aí, a mercadoria chegou bem, conseguiu vender. Você criar esse relacionamento pode parecer desgastante. Tem que manter relacionamento com o cliente, tem que conversar, não, isso é desgastante, não vou fazer isso. Posso ser sincero para ti? Se você não faz isso, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está perdendo justamente bons clientes para o seu concorrente. Para quem vai estar fazendo isso. E além disso, onde é que isso vai ter um impacto diretamente no teu resultado? Você vai conseguir aumentar sua LTV, ou seja, o valor que o cliente passa contigo, o valor que esse cliente passa a comprar com você. E você, em vez de você ter um LTV médio de 2 meses, um mês, você conseguiu aumentar esse LTV para 6 meses, 8 meses. Ou seja, um cliente que você pagou por ele lá atrás, 6 meses atrás, está comprando de você constantemente. E você consegue manter uma previsibilidade. Como assim? Eu sei que a minha base de recorrência está me gerando aqui aproximadamente 60 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil só de recorrência. Então, ou seja, você tem essa previsibilidade. E automaticamente agora você consegue alocar energia também de forma mais estratégica para aquisição de novos clientes. Dois pontos para a gente poder concluir. Qual foi o próximo pilar, então, que a gente passou a estruturar, que a gente veio como consequência? Aumento de ticket médio. Como assim aumento de ticket médio? O problema inicial é que ele vendia bem. Ele tinha bons resultados, boas vendas, só que eram valores baixos. Alocava energia para, por exemplo, vender para esse projeto e tinha um faturamento de, por exemplo, de 5 mil. Só que aí, quando a gente passou esse processo aqui, uma única venda, duas vendas que fazia já gerava esse resultado. Então, seja, a gente conseguiu aumentar esse ticket médio. E qual a estratégia? Qual que foi a estratégia usada para a gente conseguir aumentar o ticket médio para que as pessoas passem a comprar? Primeira coisa, você precisa ter uma oferta atraente, você precisa ter uma oferta clara. Então, o primeiro processo, a primeira etapa que a gente fez, que a gente faz é reestruturar a oferta, a forma que você vende para esse cliente. Segunda coisa, abordagem. Se você tem uma abordagem fraca, se você tem uma abordagem bem direcionada, automaticamente o cliente não vai comprar com você um valor alto por desconfiança, medo, para poder testar. Então, automaticamente você precisa melhorar a sua abordagem para automaticamente gerar essa percepção de valor e já é o próximo ponto, gerar essa percepção de valor para que esse cliente venha comprar com você muito mais facilmente. Então, por mais simples que possa parecer, a estratégia que a gente implementou foi essa. E qual foi o impacto real que isso nos gerou?
a gente conseguiu, deixa eu ver se dá para poder ver, vai ficar pequeno. Qual foi o impacto que isso gerou? Crescimento, a gente conseguiu aumentar o faturamento se aumentar proporcionalmente o número de vendas. Então, ou seja, pequeno ajuste que a gente fez conseguiu impactar diretamente. E por fim, para a gente poder concluir, reposicionamento de marca. Isso aqui é muito importante, poucas pessoas antes. Qual era a percepção? Que era uma empresa pequena, que era limitada e que não conseguia atender realmente o público qualificado, o público grande. O que passou a acontecer depois? A percepção, ou seja, a imagem que quem iria comprar com eles mudou completamente, porque o posicionamento, por si só, ele vende muito. Boa parte da venda acontece muito antes da venda. E tá, e quais foram as ações? Primeira coisa, ajustar a comunicação. Se você quer vender para clientes grandes, se você quer gerar uma demanda grande, você precisa melhorar a sua comunicação, você precisa melhorar a forma que você aprende seu produto, a sua oferta, a sua mercadoria, precisa gerar essa credibilidade. Tem várias formas de fazer isso, seja com vídeos, seja com conteúdo que você posta, a forma que você posta, a forma que você fala, e já pegando esse ponto, conteúdos estratégicos. Se você tem uma operação que produz, tem tudo uma produção, mostre sua produção, mostre o volume que você produz, para quem for ver do outro lado, ele vai, opa, realmente, ele consegue me atender, ele realmente é uma fábrica, é um atacado, é realmente uma operação que consegue me atender de fato. Narrativa de marca, e qual foi o impacto real que a gente teve dentro dessa operação? Qual foi o impacto real? Aumento da confiança. A confiança dentro dessas operações faz você vender realmente de fato. E quando você consegue aumentar esse, quando você consegue aumentar essa confiança, automaticamente você vai conseguir melhorar a conversão, vai conseguir aumentar seu ticket médio. Então, para a gente poder concluir, essas foram as ações que a gente conseguiu passar, executar. Para você que chegou até o final, eu quero trazer os principais insights. E isso aqui você vai conseguir replicar imediatamente na sua operação. Bora lá. Quais foram os principais insights que a gente tem que ter em mente? Então, automaticamente, o posicionamento, ele define a percepção de valor. Então, ou seja, a forma que as pessoas te veem, a forma que as pessoas te enxergam a tua operação, ele vai conseguir fazer você conseguir vender bem, porque você vai conseguir gerar confiança, autoridade. As pessoas vão te comprar por quem você é. Segunda coisa, você não pode depender de um único canal de venda, um único funil de venda. Como assim? Eu não posso ter somente as pessoas chegando para mim no WhatsApp, do meu vendedor, da minha vendedora. Eu preciso lateralizar, eu preciso gerar essa demanda de forma constante. Segunda coisa, o crescimento, ele não vem por sorte. O crescimento, ele é estruturado. São processos, são etapas que acontecem para que realmente o negócio cresça. Por fim, esse site aqui é genial. Recorrência é que sustenta o negócio. Recorrência é que sustenta uma operação de atacado. Recorrência é que faz uma operação de atacado e consiga escalar de forma previsível. Se você não tem recorrência, se a tua operação não tem recorrência, você está travado. Você vai travar seu crescimento por quê? Você constantemente vai ter que ficar dependendo de pessoas novas, clientes novos. E por fim, escala exige previsibilidade. Para poder escalar a operação, tem que ter previsibilidade. Tem que ter essa clareza. O que precisa ser melhorado, ajustado, e automaticamente você conseguiu. Esses foram os principais insights que você que jogou aqui no final conseguiu pegar, ou então quiser pegar a principal parte aqui do vídeo, os principais insights foram esses. Posicionamento define a percepção de valor. Quem depende de um único canal de venda está vulnerável. Crescimento, ele não vem por sorte. São processos, são etapas, são estrutura. Recorrência, ele vai sustentar o teu negócio. E escala existe previsibilidade. Para você que chegou aqui até o final, deixa eu botar aqui colocar essa tela toda. Para você que tinha mais páginas, mas não vou passar não. Para você que chegou até o final, eu quero trazer um insight aqui. Além desses conteúdos aqui, a gente tem uma comunidade chamada Núcleo, que o link vai estar aqui abaixo no vídeo. E também pode estar lá no meu perfil do Instagram, vai estar lá no meu perfil do Instagram, tem no perfil da agência. Entre na nossa comunidade, o foco, a gente sempre está trazendo conteúdo, sempre está trazendo insights, sacadas dentro da comunidade, de forma prática, em áudio, em texto. E para você que chegou até esse final, o link vai estar na bio, entra lá e pode ter certeza que você vai conseguir pegar muito mais insights, muito sacada, para poder aplicar na sua operação, para realmente fazer que sua operação consiga escalar ainda mais, que você consiga ajustar pontos que até então não estejam claros, não estejam ajustados. Eu estou magicamente, fechou? Foi um prazer estar aqui com vocês, espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês. Como é que fala no final? Curte, comenta, segue o nosso canal e compartilha. Tamo junto!